numa conversa, ele me convenceu. Eu cheguei em casa no mesmo dia e resolvi casar com ela. Como é que você faz para gerir 14 mil pessoas? Aí ele falou, eu não faço gestão de 14 mil, eu faço gestão de 7. Mas tem um lance que em inglês a galera chama de goodwill, né? Que são os ativos intangíveis, tipo a marca. Pô, quanto que a marca vale, né? Eles acham que é só a força, fé, coragem, raça. Então eu tenho que acreditar que vai dar tudo certo e não é bem assim. A pessoa sai do interior do Brasil e vem para São Paulo para viver pior. Esse é o nosso trabalho como administrador para ter hypergrowth. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Space Edu, o Spacecast. E hoje estamos com um convidado / amigo, empreendedor muito especial, Denner Lippert. Boa, privilégio estar aqui, gente. É uma história bem legal com o Gilberto, vai ser muito legal a gente trocar essa ideia. E, pô, já devia ter gravado faz tempo, hein? Demorou para me convidar, hein, cara? Pois é. Já é de casa, e lá da minha casa, quando eu mudei aqui para São Paulo, ele foi a primeira visita que foi na minha casa. E tava o Denner... desembalando as coisas lá, hein? Sim, cheio de caixa. Mas eu não tinha vergonha, não. Falei, entra aí, porque você é amigo, você entende. E o Denner hoje, ele é um grande expoente no empreendedorismo brasileiro. Ele fomenta o crescimento dos empreendedores brasileiros através da V4 Company, a maior, melhor e mais bem-sucedida assessoria de marketing da história do Brasil. É isso aí. Ele é dono da Stage também, que fomenta a educação na parte do marketing. E hoje em dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Denner, primeiro vamos começar com o assunto mais importante. Como é que eu faço uma empresa sair de 200 mil para 1 milhão? E aqueles que faturam 1 milhão ano, como é que ele faz para chegar em 12 milhões ano? E depois como é que ele faz para chegar a 36 milhões ano? Depois 100 milhões ano. Mas antes disso, conta a história que eu te ajudei a casar. É verdade, tem essa história. Essa história é muito boa, cara. Putz, como é que eu posso fazer ela ser curta? Mas resumo da ópera é essa. Eu só casei por causa do Gilberto. Hoje eu tenho um filho, chama Oliver, por causa... Tudo começou não, mas catapultou essa relação por causa de uma conversa que eu tive com o Gilberto. Que eu tinha a mesma namorada, que hoje é minha esposa, Jéssica, desde os meus 15 anos. E eu nunca tinha pensado em casar. Não gostava desse assunto, não via valor no tema, muito por causa das relações que eu tinha na minha família. Então, minha mãe teve problemas no casamento, minha irmã teve problema no casamento, os irmãos tiveram no casamento. Eu tinha muita referência de que não era um negócio simples. Fora que a gente vive numa sociedade que também prega muito contra, talvez, esse movimento. Paralelo a isso, a Jéssica sempre foi uma mulher muito diferente de mim. Então, ela era funcionária pública, ela era muito conservadora, e o cara mais radical, empreendedor. E eu tinha esses dois conflitos, que era a minha falta de interesse no casamento, e eu criticava muito ela por eu achar que estava errado, por ela não ser igual a mim. Mas eu sempre gostei muito dela, tanto que eu fiquei, quando a gente teve a conversa que catapultou isso, eu acho que eu estava com ela há quase 10 anos já. E aí o Gilberto foi lá no nosso escritório no Rio Grande do Sul, e a gente começou a falar sobre esse tema. E aí ele usou uma forma... Ele é muito persuasivo, ele é muito bom nisso. Ele numa conversa, ele me convenceu. Eu cheguei em casa no mesmo dia e resolvi casar com ela. Vou tentar lembrar aqui, depois tu me corrige. Mas ele, cara, eu comecei a trazer os temas e ele, eu vou falar de um jeito que tu entende. Que é um jeito lógico, porque talvez a galera tá te falando sobre o tema de uma maneira muito emocional. E tu não é um cara assim, tentou entrar no meu flow ali, na minha forma de entendimento. E aí ele quebrou as duas objeções. Ele falou, cara... o fato dela ser diferente de ti é uma glória, não é um problema. Porque se ela fosse igual... Marcou muito isso aí, muito louco. Se ela fosse igual a você, vocês teriam vários problemas, né? Fosse dois artistas, né? Porque artista tem muito conflito. Não lembro se foi exatamente o que tu falou, mas é o jogo que tá na minha cabeça. Pô, porque os dois estão vivendo duas vidas muito loucas, aí os caras nunca conseguem ser complementares. Ela vive uma vida completamente diferente de ti. Então ela vai ser muito complementar. As coisas que tu não quer fazer, ela vai fazer. As coisas que ela não quer fazer, você vai fazer. Isso vai ser uma excelente sociedade. E aí eu, porra, realmente, cara, eu tava com a cabeça diferente, eu queria casar com alguém igual a mim. E aí, pô, mas eu não quero casar, porque casamento não tem nada a ver, eu não sou um cara muito religioso, não vejo valor na cerimônia, gastar dinheiro com festa. E aí ele foi na mesma onda, né? Daí ele falou, cara, quando tu promove alguém a sócio, que a gente tem um partnership lá na V4, tu tem 40 sócios, tu não faz um evento, tu não dá uma placa na frente de um monte de gente, isso é importante, um ritual, um rito, uma passagem. Eu falo, pô, faço, pô, não gasto um dinheirão nisso, pô, gasto. Então, casamento nada mais é do que um rito pra ti fazer algo que tu nunca vai fazer de novo, que tu vai reunir uma galera que tu nunca vai reunir de novo, pra te comprometer com esse projeto de construir algo junto com essa pessoa. E a aliança, tu falou isso.
Pô, a aliança, ela é um símbolo. Tu não tem vários símbolos aqui, ele estava no escritório tem vários símbolos da cultura. Então, a aliança não é necessariamente uma questão religiosa, ela é um símbolo da união infinita, para sempre, não sei o quê. E aí caramba, cara, o cara destravou esses dois assuntos na minha cabeça, e aí eu voltei e resolvi casar com ela e já foi 3 anos. Aí nesse meio tempo a gente teve um filho e tudo mais. Papai, muito bom. É isso, cara. E o que eu fui fazer lá? Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Acho que você me chamou lá pra gente falar sobre learning experience, metodologia. Me ajudar nas frentes de educação. De ensino. Mas eu falei, cara, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é com ele. Eu preciso ensinar para ele sobre o que é um empreendedor com uma mente focada. Porque quando a gente está desfocado, seja em relacionamento, seja em finanças, qualquer área da vida, isso prejudica a nossa performance no empreendedorismo. Então, naquele momento ali, eu vi que você precisava de um balance nessa parte emocional. Só que você já deve ter falado com um terapeuta, com um psicólogo, com um coach, com constelação familiar, com um monte de... Cara, eu não acredito nesse povo, não. Aí chegou um químico, um cientista lá para conversar com ele e furou o fator crítico. Então, todo ser humano tem esse fator crítico, né? Alguns é um bloco desse jeito, de cimento. Sim. Outros é um plásticozinho. Então, pessoas que são extremamente lógico-matemáticas são pessoas com um fator crítico muito mais alto. Então, a persuasão de uma pessoa dessa, a gente utilizando os 4 argumentos ali, o logos, ethos, pathos e as objeções que ela tem. A gente precisa ser mais lógico com ela. Porque essa pessoa, quando você vai colocar gatilho mental, vai falar dores, dúvidas, desejos, não funciona muito bem para ela, não. Ela tem que ter teses, né? Daí, exatamente. Uma tese que eu te dei ali, naquele momento, eu não sei se você percebeu que eu fiz isso, mas eu utilizei ali uma técnica aristotélica, sabe? Que eu coloquei uma tese, daí você veio ali com uma antítese, né? Daí a gente concluiu junto o que você precisava fazer. Então, isso é o bacana da persuasão, não é você falar para a pessoa o que ela tem que fazer, mas você dá um caminho ali através de perguntas, de uma maiêutica, para ela conseguir chegar na resposta. Isso tem muito a ver com marketing também, né? O propósito da tua ida lá era sobre ajudar no aspecto de ensino, e tu deu construiu um grande case do poder de um professor, né? Porque ali tu foi um professor nesse tópico. Como eu tinha esse background desestruturado familiar, eu não tive esse professor, porque para ela era muito óbvio. Pô, ela queria ser aquela mulher, queria casar, e era tudo muito óbvio. Ela não compreendia, porque a família dela era completamente diferente. Era uma família estruturada, os pais dela estão juntos até hoje e tudo mais. Então, como eu não tive esse professor em casa, né, que não tive pai, por exemplo, e a minha mãe também se perdeu nessa ideia, tu foi esse professor ali para mim nesse tema. Então, pô, como isso muda a vida, né? A pessoa se conectar com os professores certos, como esse mentor é um lance que é importante. Então, eu sempre investi muito em educação. Eu já fazia terapia há uns 2, 3 anos, quando a gente teve essa conversa, e não foi o suficiente para eu tomar essa decisão. E essa conversa foi muito importante para a gente tomar essa decisão. E aí, trazendo para o mundo dos negócios, cara, hoje, se tem um investimento que eu sempre comprometo no meu P&L, no meu orçamento, é investimento em consultores. Então, uma mentoria, um consultor para me ajudar. A gente acabou de investir R$500 mil num consultor para fazer nosso planejamento estratégico. E sempre deu muito ROI. Conselho, eu sempre tive um conselho consultivo, já te contei essa história várias vezes. Então, todo empresário que está nos ouvindo, a base para ele conseguir dar os saltos de crescimento é sempre ele se perguntar quem é a pessoa que pode ter essa resposta para ele. Então, mais do que como, posso te falar como eu faria no teu caso, na tua escola X. Vai ser um ponto de vista e talvez não vai ser exatamente o que tu precisa fazer, mas quem já fez? Sim. Né? Eu sempre vi em você essa... E foi como a gente se conheceu, by the way, né? Foi. Eu sempre vi em você essa admiração por educação, sabe? A V4, ela tem uma história, desde quando eu visitei a V4, você me colocou lá nesse intuito, você estava pensando em educar quem entrava, vamos criar aqui um manual operacional de aprendizagem do pessoal, eu preciso rampar mais o resultado deles, para isso preciso de conhecimento. E depois, vendo você se reunindo cada vez mais com conselheiros, eu vejo que você leva ali os seus sócios para dentro da V4 para eles aprenderem com outras pessoas. Você contrata ali treinadores, mentores, coloca o pessoal no auditório e vai rampando a educação deles, né? Então, você identificou que educação é um fator de aceleração de negócio. Sim. Queria que você falasse mais sobre isso. Como é que você tratou de educação para os seus sócios, o investimento que você faz neles e como foi agora ter a Stage, que é uma empresa de educação também? Sim.
Cara, para mim não tem nada que vai trazer mais retorno para a empresa, para o indivíduo, do que educação. Né? Até se tu tentar trazer para a questão mais lógica, para quem está nos ouvindo que é mais lógico, tem a galera menos lógica, quando a gente vai olhar, sei lá, um balanço de uma empresa, vai avaliar uma empresa, né? Ela vai ter lá, quanto que ela tem em imóveis, carros, coisas ativas ali, dinheiro na conta. Mas tem um lance que em inglês a galera chama de goodwill, né? Que são os ativos intangíveis, tipo a marca. Quanto que a marca vale, né? Isso tem um valor que é precificado numa transação de uma empresa e ele é colocado lá. Ó, a gente pagou em goodwill, em ativos intangíveis, 100 milhões de dólares, 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares. Que a contabilidade tentou criar uma forma de precificar, porque isso tem um valor, apesar de ser intangível, como a marca. Então eu vejo que a educação, na esfera do indivíduo ou da companhia, ela é esse goodwill. Ela é uma parte importante desse goodwill, desse ativo intangível. Então se você olhar para você como indivíduo, você tem o seu balanço, né, do você SA, que é o quanto você tem em imóveis, em carros, na conta, no seu equity, mas o que você tem mais valor e é mais difícil de precificar é o goodwill, que é o conhecimento. Porque o conhecimento que faz você destravar valor nas coisas e eventualmente tornar ele líquido. Então, às vezes, é uma decisão que você vai tomar que vai fazer você realizar um valor que você demoraria muitos anos para realizar, ou que uma pessoa nunca vai conseguir realizar, porque você acumulou uma série de conhecimentos para fazer você tomar a decisão certa na hora certa. Então você precisa acumular esse goodwill, esse é o melhor investimento. Então eu falo muito pra galera assim, cara, às vezes tu tá trabalhando num lugar e você tá remunerando uma grana que não é tão boa quanto outro lugar, que vai ser um fator de avaliar se eu vou trabalhar no lugar A ou no lugar B, ou no projeto A ou no projeto B. Mas um outro lance que você tem que avaliar é quanto você está acumulando de ativos intangíveis. Então, quanto você aprende mais nesse lugar versus um outro lugar. Exemplo clássico, a pessoa sai do interior do Brasil e vem para São Paulo para viver pior. Mas, alguém tem dúvida que o ativo intangível vai ser muito maior do que no interior do Brasil? A chance dela acumular ativo intangível em São Paulo é muito maior, dado com quem ela circula, as conversas que ela é capaz de acessar e tudo mais. Então, eu vejo isso e aí vou transpondo isso em mecanismos que eu possa estruturar para ele. A empresa nada mais do que isso, né? Aí eu consigo estruturar coisas que eu entendo que crescem a sociedade, crescem a companhia. Então, uma empresa, e vamos trazer isso para a prática da empresa. A empresa é um conjunto de pessoas. Aí tem 2 tipos de pessoa na empresa, que são os canhões e as munições. Então, quando a gente vê o Gilberto, vê o Denner, tu vê, o cara é um canhão. Bota qualquer pessoa perto do Gilberto, ele vai falar, faz aquilo, e vai transformar essas pessoas em geradores de resultado. Só que como todo canhão, eu não consigo colocar munição infinita. Ele tem uma capacidade de absorver, ele tem uma capacidade de administrar X pessoas. Então eu preciso, para ser uma empresa feita para vencer, enfileirar mais canhões. Eu preciso de mais Gilbertos. Ou eu vou pagar o preço, que foi a parte do que eu fiz na Stage, quando eu trouxe o Fernando, ou eu vou desenvolver essas pessoas, que é a maior parte das pessoas que eu tenho hoje. Então, investir em transformar munições em canhões, para mim é um investimento muito barato versus o ROI. Então, por exemplo, a Stage, ela é um business que eu comprei por causa do Fernando. Tá? A Stage era uma empresa que o Grupo Primo criou, o Thiago Negro, e eu conheci o Fernando. O Fernando era o CMO da Exame, da Infomone, é um cara que manja muito do universo de educação, de administrar a venda de produtos de educação. Eu entendo que a educação é importante, eu lancei o livro nesse meio tempo, lancei meu curso e eu usava isso para formar a base da V4, que fez a gente criar as franquias. Depois tu pode sintetizar aqui o que eu estou falando. Né? Tem vários tempos e movimentos aqui em paralelo. Se você quer aprender as principais estratégias sobre gestão, marketing e vendas para escalar os resultados do seu negócio, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer o programa Escala de Negócio. Mas eu já tinha tido essa experiência, estava formando gente, as pessoas estavam operando as franquias, atendendo os meus clientes e fazendo a gente sair de 30 mil para 300 mil de receita mês, que hoje é 33 milhões de receita mês, por causa que a gente criou uma máquina de formar essas pessoas. E aí, beleza, preciso fazer isso mais forte ainda. Eu conheci o Fernando era o canhão. Ele sabia administrar a educação melhor do que eu, e fora que eu não sou capaz de administrar tudo ao mesmo tempo, eu preciso de outros canhões. E aí eu tentei trazer o Fernando de várias formas para a V4. E ele encontrava um ângulo que alinhava os interesses dele. E aí ele me disse num jantar, ele falou assim, cara, se tu comprar a Stage, resumindo a história, se tu comprar a Stage, eu vou pra V4 se tu me der 40% da Stage. Aí eu falei, então aperta minha mão que eu vou comprar. Não sei se te contar essa história. Vou comprar Vou comprar. Rapaz, ele que impôs isso. Aí eu fiz o deal de compra da Stage pra trazer o Fernando e 40% da Stage pro Fernando. E aí deu super certo. Até agora tá indo super bem. Super bem, tipo assim, tá 10 vezes maior do que a nossa frente de educação já. Em um ano, vai fechar um ano que ele tá administrando o negócio na nossa mão. Legal. Ó, o grande insight que a gente tira disso aqui. Ele investe na formação de lideranças.
como que uma empresa cresce? Eu tenho uma aula, Dani, que eu falo só assim, ó, como sair do operacional, que é uma dor que muitos empresários têm, né? Daí, quando a gente divide ali um design estrutural de uma empresa, a gente tem um estratégico, tático, operacional, né? Aquela linguagem bem simples. O estratégico, você colocar o dono ali, os sócios, ele tem ideia o tempo inteiro, ele quer fazer coisa nova o tempo inteiro, só que a ideia ela precisa ser transformada num plano. E geralmente quem tem uma cabeça mais organizada para transformar isso num plano são pessoas com a mentalidade mais administrativa. Total. São líderes que eu preciso contratar para pegar as minhas ideias, transformá-las em um plano para o operacional conseguir executar isso. Total. Então, quando a gente pensa em 3 camadas, tem as ideias, tem o plano e tem a execução do plano. Então, esse meio são os líderes que eu preciso contratar. Eu brinco que tem um Teflon, né? O que é o Teflon? Com M de Maria no final. É o T, o E, o F, o L, o O e o M, que tem o CTO, o CEO, o CFO, o CLO, e assim vai. São os chiefs ali, são os diretores. Então, quando eu desenvolvo as minhas lideranças, aí eu tiro essa avenida de comunicação do dono direto com o operacional. Porque eu converso com os meus líderes, eles dirigem cada colaborador de cada departamento. Sim. Tem um grande amigo meu que ele chama Jânio, ele é CEO do grupo Ser Educacional, o irmão do Janguier. Sim, eu conheci ele. Então, eles têm milhares de colaboradores. Né? Então, na época que eu era conselheiro lá, em 2021, acho que eram 14 mil colaboradores. Daí eu cheguei no Jânio e falei assim, Jânio, como é que você faz para gerir 14 mil pessoas? Aí ele falou, eu não faço gestão de 14 mil, eu faço gestão de 7. É isso aí. Então, é assim que você consegue crescer um negócio, é desenvolvendo líderes. E para isso, nada melhor que educação. E tem gente que fala, né, Daniel, eu tenho que achar as pessoas mais incríveis. Você foi atrás do Fernando, que é uma pessoa incrível. Só que você acha que você consegue 20 Fernandos prontos? Até pode conseguir, mas tu não é que você pagar o preço. Então, eu vejo que assim, a administração nada mais é do que a alocação de recursos. Então, tu capta recurso seu, ou de investimento, ou de dívida, e tu tem que administrar esse recurso para trazer um retorno acima do custo do capital e remunerar os donos do capital, né? Seja parte do seu capital, parte do capital dos outros. E a melhor alocação vai ser, cara, a alocação base vai ser pessoas. E aí, o Fernando, pô, ele custou 40% de uma empresa que eu tive que pagar por ela. A gente está trazendo um outro executivo agora que a gente está pagando 5 milhões de reais para o cara vir para a V4. Desses, 1 milhão é em luva, no Pix, 3 milhões acho que é equity e o resto é em bônus no primeiro ano. Porque ele é um cara extraordinário, assim, quando eu te falar quem é, eu não posso falar ainda, tu vai ver que, cara, é um baita deal, porque tu sabe que aquele indivíduo administrando vai dar muito ROI. Fala só a primeira letra do nome pro pessoal. Não, vai me quebrar. Primeira letra, João. O ponto é, se eu tivesse 50 milhões de reais, eu podia trazer 10 indivíduos desse gênero, mas eu não tenho. Então, eu preciso, em paralelo, eu consigo fazer um aporte desse, fora que não tem esse monte de cara disponível por esse preço. Então, eventualmente, quando eu consigo, eu faço essa operação. Tem, por exemplo, quem compra a empresa para trazer pessoas, que é tipo o que eu fiz na Stage, tem até um nome para isso, né? Que é Aki Hiring. Tu faz uma aquisição para contratar o time, não é pelos ativos da empresa, mas porque o time só vai topar vir para trabalhar para ti se tu comprar a empresa do cara. Só dar um paralelo. O Google, ele faz, em média, 30 M&As por mês. 30. Ele adquire 30 empresas por mês. E não fica divulgando isso aí, nenhuma revista de negócio. Não. Até porque são microtransações para o universo do cara. Porque ele não está comprando ali o faturamento daquela empresa, ele está comprando o banco de talentos que aquela empresa tem. Nubank fez isso também. Nubank faz isso o tempo inteiro. Então, isso aqui é uma ótima forma de contratação, tá? O Acqui Hiring é você contratar fazendo a aquisição de uma inteligência de pessoas, de tecnologia, mas isso os Estados Unidos faz muito e o Brasil está aprendendo a fazer isso aí. E aí, em paralelo, eu vou investindo, que é uma fração da fração desse custo desse indivíduo de comprar uma empresa, no desenvolvimento da base. Porque numa dessa aparece um Max, por exemplo, que é o nosso CMO hoje. O Max é um cara que veio pagar R$1.000 há 7 anos atrás e hoje ele lidera 47 milhões de orçamento de mídia. E é um cara sempre desenvolvido por nós. Não tinha faculdade, nunca tinha andado de elevador, nunca tinha andado de escada rolante, nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez de tudo isso na vida dele, quando ele foi para o Rio Grande do Sul, de Minas para o Rio Grande do Sul. E a gente desenvolveu o cara. Então, a gente está em paralelo. É muito, muito, muito barato desenvolver essas pessoas comparado ao retorno desse cara despontar e conseguir administrar um recurso desse tamanho. Porque pensa, o meu core é marketing. Então, hoje eu preciso confiar em um cara para administrar o tópico que eu mais me sinto competente.
Pô, difícil pra caramba o cara conseguir chegar nesse nível de conseguir administrar, pra eu não ficar enchendo o saco toda hora do cara, né? Não, é assim, assado. E ele conseguiu. Então, pô, deu muito retorno todo o investimento que a gente fez. E E o aí, Max é bom para ensinar? eu acho que é. Ele tem influência em comunicação, ele tem Tem, didática. tem. Eu acho que tem. Isso aí são os multiplicadores, tá vendo? Multiplicador. Traz um cara muito bom, só que esse cara muito bom, ele ainda tem a capacidade de multiplicar para outros caras virarem muito bons. Exato. Então, se esse cara quer ascender, ou ele quer trocar de cargo, ou ele quer ir para os Estados Unidos, levar a V4 para lá, esse cara ele tem que deixar ali um imediato Total. pronto. Né? Isso tem que. Aí o resumo da ópera. Tu tem que institucionalizar essa questão da educação na empresa. Porque a gente tem que ser uma máquina de formar multiplicadores. Porque você e os seus meia dúzia de sócio aí, 3 sócios, 2 sócios, cara, vocês têm 8, 10 horas, 13 horas por dia de trabalho e deu. Vai precisar de gente tão competente quanto você, tão alinhada nos interesses quanto você para administrar mais 13 horas de tempo, mais 13 horas de tempo, mais 13 horas de tempo, para que um dia dure 100, 200, 300 horas de inteligência forte mesmo na alocação dos recursos. Isso vai te permitir, eventualmente, levantar capital, fazer uma dívida, porque tu tem pessoas competentes para administrar esse dinheiro e outras maneiras de trazer um lance que é bem legal, tu vai gostar, que é o leverage, né? Que eu fiz um curso em Harvard no começo desse ano, 2024. E parabéns, hein? E lá, cara, eles só falavam esse termo, leverage, 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 que é um lance que a gente não fala muito no Brasil. Eu até não tinha muito essa clareza dessa palavra na minha cabeça em inglês, mas era só isso, que é a alavanca, né? Então eles sempre falavam, cara, tu alavanca, como é que tu alavanca, como é que tu alavanca? E lá era muito baseado, como era um curso de professional service, liderança de serviços profissionais, era muito sobre esse lance do que tu estava falando, da liderança de pessoas. Então era quantos sócios tu tem para cada assistente, né? Tu tem um para 5, um para 10, um para 50. Quanto mais leverage tu conseguir ter, né, de cada liderança, cada sócio, lá que é um professional service, então tem muito lance do sócio, mas talvez, será que tu vai ter mais escala, mas será que tu vai ter menos qualidade? Então era tentar encontrar o ponto ideal de leverage, de alavanca de gente, né? Então quantas pessoas tu consegue liderar no máximo sem perder qualidade? Né? Que é uma das fatores de escala, né? De alavanca. E aí depois tu tem capital, tu tem tecnologia, tu tem mídia. Então aqui a gente está falando para 4 pessoas ao vivo, que estão aqui atrás nos bastidores, mas pô, esse vídeo vai alcançar milhares de pessoas, porque a gente está usando mídia como uma alavanca de comunicação. Então, esse é uma busca incessante do nosso trabalho como marqueteiros e empreendedores. Leverage, como é que eu consigo trazer mais uma alavanca, né? Que é com uma alavanca eu consigo levantar um peso com a mesma mão, com o mesmo push, eu consigo levantar muito mais peso porque eu encontrei uma alavanca mais eficiente. Sim. Então, a primeira pessoa que eu vi falando sobre alavancas aqui no Brasil foi o Diego Barreto. Ah, do iFood? Que ele era, na época, acho que o diretor financeiro do iFood. Uhum. E ele falou, o papel do diretor financeiro não é ficar só olhando para contas a pagar e receber. É olhar para aquele DRE ali e falar assim, onde que está a minha alavanca de crescimento? Top demais. Onde que eu posso alocar mais recurso que traga para mim mais retorno sobre o capital investido? E quais são os 3 objetivos de todo empresário? Falo que é ganhar mais, custar menos e aumentar a satisfação dos clientes. Uhum. Não adianta você querer custar menos prejudicando a qualidade do seu produto. Sim. Mas quando você está buscando ganhar mais, você está aumentando ali o top line, que é a sua receita. Custar menos, você está aumentando a eficiência do seu negócio para aumentar o lucro, aquilo que sobra no seu bolso. E aumentar a satisfação dos seus clientes, você ganha 2 coisas aqui. Você ganha algo que eu sei que você gosta muito também, que é retenção e indicação. Então, um cliente satisfeito, ele é um vendedor que não cobra comissão. Ele sai por aí falando bem de você para todo mundo, né? E dentro desse tema, o Denner, a gente passando de educação aqui para um outro tema que está relacionado, muitos empresários eles não investem em educação, né? Eles acham que é só a força, fé, coragem, raça. Então eu tenho que acreditar que vai dar tudo certo e não é bem assim. Então você é uma pessoa que desde muito cedo você investe em conhecimento. A gente já passou por algumas turmas juntos, né? A gente já se educou. Se conheceu num curso, né? A gente se conheceu num curso. E tem 3 Cs que eu sempre falo que o empreendedor precisa buscar. O primeiro C é a coragem. Só que, como é que eu tenho coragem? Eu me torno uma pessoa muito mais corajosa quando eu tenho conhecimento estruturado, quando eu tenho método, quando eu tenho um conjunto de experiências que eu sei o como fazer. Então, se eu sei como fazer um livro, eu vou ter mais coragem de fazer um livro. Tem gente que fala assim, nossa, Gilberto, eu te vejo palestrando ali, igual na V4, eu palestrei uma vez ali para aquele monte de gente na Assembleia. Quantas pessoas tinham ali? Tinha 1000. 1000 pessoas que sabiam de marketing, né? Pra caramba. Sabiam.
Então, como é que você tem coragem de subir num palco para falar para 1000 pessoas que sabem marketing pra caramba? É porque eu tenho coragem, mas uma coragem pautada em quê? Total. Em muito conhecimento estruturado. Então, para você ter o primeiro C, que é coragem, a segunda coisa, você precisa de conhecimento. Então, seja um eterno faminto. Stay hungry o tempo inteiro. Steve Jobs já dizia isso aí. E terceiro, conexão social. Conexão social, Daniel, é assim. Tem um empresário tatu, que é aquele que vive dentro de um buraquinho, né? Então não tem como você crescer hoje sem suas conexões sociais, sem seus relacionamentos. Você é uma pessoa muito parecida comigo, você gosta muito de estudar, você não é um cara tanto de relacionamento social, já se desenvolveu nesse tema, eu também. Tem o tatu, apesar de tatu, que é o tá tudo ruim, tá tudo uma bosta, tá tudo uma merda, mas tem o tatu também que ele gosta de ficar escondido. Então invista em bons relacionamentos. Tá? Networking é fundamental. Conhecer gente interessante, sendo interessante para ela também, vai contribuir muito para o seu crescimento e é uma alavanca. Até porque uma das melhores formas de você aprender, para mim, é conversando com as pessoas. Então, tipo assim, eu não tomo nenhuma decisão que eu não converse com uma galera. Então, vou tomar uma decisão, sei lá, de dívida, fazer uma dívida XY. Tipo, por exemplo, eu tô vendendo minha casa no Sul. E aí eu recebi umas propostas lá de compra abaixo do valor da casa. E aí, é uma decisão financeira. Será que é melhor eu pegar menos dinheiro agora, aplicado nesses juros, ou esperar a valorização da casa, uma oferta melhor no tempo? O que vai dar melhor? Aí, já falei com umas 3 pessoas, vou falar com um consultor financeiro para me ajudar a tomar essa decisão. Eu poderia ler um livro, fazer um curso sobre esse tema, que também é importante, eu vou fazer. Só que a curadoria que as outras pessoas têm sobre o mesmo livro, o mesmo tema, vai te ajudar demais a alavancar o teu conhecimento, a tomar de decisão, né? Sim, e é uma curadoria que tem vários livros, várias experiências, vários problemas, vários tropeços, vários acertos. Daí, quando você conversa com uma pessoa em 1 hora, parece que é muito simples o que ela está falando, né? Mas você não sabe todo o background que aquela pessoa tem, errando e acertando para chegar e falar aquilo. Então, comprar conhecimento talvez seja um dos maiores investimentos que um empresário pode fazer na vida dele hoje, né? Daí, Daniel, tem um outro tema muito bacana que eu vejo que você fala. Eu li o seu livro, parabéns, tá? Para mim, o livro mais didático de marketing em língua portuguesa que eu já vi. Que legal. E eu vi que você fez ali a 2ª edição, né? Fiz, ampliei. Você introduziu mais algumas coisas, porque a sua mente deve ampliar muito também. E foi baseado também na experiência pós os anos da publicação. Aí eu atualizei alguns conceitos baseado no que a gente viveu. Sim, então são novos canais que vão surgindo, são novas formas de comprar mídia. E é sobre isso que eu queria te falar. Vários empresários eles entendem hoje que a gente vive numa influenciosfera que é a internetosfera. Então eu brinco que tem uma camada da Terra que a gente bebe, que é a hidrosfera, que a gente respira, que é a atmosfera, que a gente pisa, que é a litosfera. Nós, seres vivos, somos a biosfera. Só que agora existe uma internetosfera, que é uma camada que compreende a Terra inteira. O Bill Gates já falava isso lá atrás, que a empresa que não estava na internet, ela estava fora, e a gente viu que realmente a empresa ficou fora do mercado na pandemia. Foram 815 mil empresas que faliram na pandemia, a maioria delas não tinham um website, não tinham um relacionamento no WhatsApp com o seu cliente, não tinham um perfil de Instagram muito bem trabalhado. Então essas empresas, elas entenderam que não era uma tendência, era uma pendência, e elas foram à falência. Então, pós-pandemia, muita gente aprendeu. Eu preciso investir em marketing digital. Daí a gente entende marketing digital como uma boa presença digital, um posicionamento claro para os meus clientes e também a compra de mídia. Sim. Então, o marketing, eu costumo dizer que é ser, parecer e aparecer. Aparecer é canais, tráfego. Como é que você vê hoje como dono da V4, como uma pessoa que talvez no Brasil é a que mais investe em tráfego pago? Como é que você acha que hoje um empresário que ele já começou a empresa dele, ele já tem ali mais de 1 ano, ele já venceu aquela fase de arrebentação, mas agora ele quer crescer. Tá. Você acha que o primeiro investimento que ele faz, é claro que eu estou pegando um negócio tradicional, tem negócio de distribuição, indústria, que são outros canais, mas um varejo ali, uma pessoa que vende serviço, vende produto, é investimento em tráfego pago que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, quanto ela tem que fazer, dá a sua visão sobre isso aí. Cara, eu vejo assim, primeiro a gente tem que ver qual é o modelo de arquitetura de receita. Esse é um tema, falando um pouco de futuro, esse é um tema que a galera fala ainda pouco no Brasil, que eu acho que vai ser mais falado, que é a arquitetura de receita.
Até o CMO, ele é o diretor de marketing, ele tá no o próprio Max, por exemplo, que é o nosso. CRO agora. Que é o cara de revenue, de receita. Então, por exemplo, marketing e vendas são liderados pelo mesmo C-Level na V4. E lá ele tem os diretores que atuam com ele, é diretor de mídia, diretor de redes sociais, diretor de vendas, 2 daí, porque é o tamanho do time. E aí poderia estar produto, mas no nosso caso não está com ele. Mas você tem que pensar como que essa empresa gera receita. Então, cara, como que o cara te paga? O que ele vende, sabe? E aí vamos dizer, cara, eu tenho uma academia. Então, pô, a pessoa para se inscrever na minha academia hoje, como que acontece? Como que é o processo? Pô, ela entra e se inscreve num site, ela entra na loja e fala com o vendedor. Pô, então para eu conseguir, vamos dizer que seja com o vendedor, que ela entra lá e eventualmente se inscreve e vai deixar R$500 no ano com você ali da média que ela desprende. Essa é a arquitetura da receita, porque se for R$100 o ticket, ela fica 5 meses, é 500. Se for 10, já é 1.000. Então isso é mega importante para a gente definir qual é a arquitetura da receita para a gente chegar lá enquanto vale a pena pagar para trazer esse cliente. Mas eu acho que a maior parte dos empresários, eles não desenham essa arquitetura da receita. Como que eles ganham dinheiro? Eu sempre fui muito fanático por isso. Eu sempre fui, cara, como é que eu ganho dinheiro? Pô, eu ganho 30 mil por mês. A V4 fatura 30 mil por mês, na época, vamos dizer. Cara, como é que eu posso faturar 3 bilhões? Sabe? Eu fazia esse tipo de pergunta. Tá? Para ter 3 bilhões, você ter X cliente. Para ter X cliente, você ter 300 mil pessoas. Pô, vai ser difícil ter 300 mil pessoas. Será que eu não consigo dar uma eficiência aqui, um leverage? Não, mas qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo é ter 300 mil. Vamos ter 300 mil, então eu preciso que mais clientes cheguem nesse atendente. Pô, beleza, tem um atendente na minha academia, cada X pessoas que ele fala, ele vende uma. Pô, quantas pessoas no máximo ele consegue falar? Pô, ele fica X horas de trabalho, então ele consegue falar com 200 pessoas no mês no máximo, se ele tivesse full. Pô, legal, então a primeira missão é como é que eu faço ele falar com 200 pessoas interessadas em comprar a academia. Depois, se eu conseguir fazer isso, eu posso ter novas pessoas atendendo. Vamos dizer que ele vai matricular 10% dessa galera, vai ser 20 matrículas por mês por pessoa, com X pessoa, 3, 4, 5 pessoas, nesse ritmo, em 3 meses eu loto minha academia. Aí eu vou ter que abrir outra academia. Aí eu vou ter uma perda de alunos e eu vou continuar a manutenção, vou chegar no meu máximo de arquitetura de receita possível dessa estrutura comercial, dessa estrutura de geração de receita. Pô, mas hoje tu tem 1, 2, o teu máximo é 10 vendedor. Tá, legal. Pô, então eu já tenho aqui uma base, eu vou ter que ter mais vendedor. Mas eu tenho um problema antes para resolver, que o cara não fala com 200, ele tá falando com 20, com 30 pessoas que estão vindo. Então deixa eu tentar primeiro fazer essa pessoa que eu já tenho ter o máximo de produtividade para depois eu ter uma próxima. Pô, faz sentido. Como que hoje eu consigo fazer essa pessoa falar com mais gente? Pô, ela pode distribuir um panfleto, ela pode bater de porta em porta. Carro de som, outdoor. Pode botar um carro de som, outdoor. O meu trabalho como administrador é alocar recursos. Vou criar as hipóteses como um cientista. Pô, posso fazer tudo isso? Pô, não. Comparado, aí a gente pode resumir, né, cara? Comparado ao marketing digital, sem tu manjar nada, me parece uma péssima ideia, todas essas péssimas hipóteses, comparado ao que mais ou menos eu sei de Instagram. Pô, se eu faço um post, não tem nada de seguidor, dá 500 impressões no Stories de qualquer pessoa comum, né? Pô, será que então não tem alguma coisa ali? Pô, o Google faz 180 bilhões de receita de anúncio. Por que as empresas colocam? Dizer que o cara não manja nada, né? Deixa eu lá entender esse negócio. Pô, hoje, na média, cada R$10 que tu coloca de mídia no Facebook, 10, 11, 12 reais, tu alcança 1.000 pessoas, né? Que é a primeira base da conta, que é o custo por 1.000 impressões. Tu compra impressões. Pô, R$10, quantos panfletos eu faço? Quanto custa fazer 1.000 panfletos? Quanto custa fazer 1.000 pessoas ouvir meu carro de som? Cara, talvez vai custar mais que R$10. Que é a primeira parte da equação. Mesmo que custasse menos, tu tem o resto da jornada. Como é que eu vou fazer o cara ir até a academia via o panfleto? É uma jornada, que é a segunda parte da equação. Como é que vai ser essa jornada? O carro de som o cara vai ouvir, mas como é que vai ser o próximo passo na jornada para facilitar, né? Porque o nosso trabalho, uma vez que eu tenho uma hipótese de canal para trazer mais fluxo para essa vendedora, o meu trabalho como publicitário vai ser reduzir o tempo entre a atenção e a ação. Então eu tenho que chamar a atenção do cara. Então eu posso fazer um carro de som maluco, posso dar um palhaço na frente da loja, e eu preciso fazer essa pessoa agir. Preciso alcançar o máximo de gente, chamar o máximo de atenção e reduzir o tempo entre eles. Eu acho que o palhaço não vai reduzir tanto tempo, nem vai alcançar muita gente, o carro de som é a mesma coisa. Agora na internet, cara, eu consigo chamar a atenção, que eu entro no meio do feed do cara, que ele está 100% prestando atenção, e eu consigo fazer uma oferta muito rápida para ele clicar e se cadastrar e ela poder falar com ele. Muito pouca fricção, porque entre a atenção e a ação tem fricção. Então, pô, é muito simples, né? O cara clica e já entra no WhatsApp e ela pode ligar infinitamente para essa pessoa. Me parece muito óbvio, muito simples.
Então, se eu colocar R$10, aí eu vou para essa segunda parte da equação, preciso chegar em 200 pessoas nela. Pô, se eu botar R$10, quantas pessoas vão clicar e entrar no WhatsApp dela? Cara, não vai ser 10%, não vai ser 5%, talvez seja 1, 2, 3%. Então quer dizer que a cada R$10 talvez eu consiga umas 10 pessoas, 5 pessoas que vão falar com ela no WhatsApp. Então meu custo vai ser 1, 2, R$3 por pessoa que ela fala no WhatsApp. Pô, legal. Então se eu preciso botar 200 falando com ela no WhatsApp, talvez aqui eu tenha que botar R$200, R$500, R$1.000 para eu ter 100% da agenda dela falando com 200 pessoas, que ela vai matricular 20 pessoas, que as pessoas vão deixar R$500 na minha academia. Pô, valeu a pena ou não gastar R$1.000? Aí eu vou ver, fazer essa conta e chegar nessa conclusão. E aí depois eu vou começar, pô, então agora que se eu conseguir fazer isso, eu vou seguir dando manutenção e otimizando cada etapa dessa jornada e botar uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra academia, uma outra academia. E parece tão simples para mim, cara, que eu vejo assim... eu acho que o brasileiro ele não estressa o modelo, sabe? Pô, por que a gente tem 2 grandes redes de academia no Brasil, se tu for ver? O Corona na Smart Fit lá, ele não fez nada de genial, né? Não desmerecendo o resultado, mas ele fez essa arquitetura, cara. Uma academia, matrícula X gente, as pessoas frequentam Y, custa Z. Por que eu não vou abrir 1.000? Interessante sobre isso aí, que você citou o exemplo da academia bem no começo, né, da sua explanação. E aí o cara pode pensar numa arquitetura de receita que eu não vou vender só matrícula na academia, porque não é só atividade que isso o cara pode fazer. Eu posso vender outros serviços, eu posso vender produto ali dentro, eu posso criar uma linha própria minha de suplemento ou vender suplemento dos outros. Então eu crio uma outra empresa que vende produto, essa que continua vendendo serviço, então é mais dinheiro para o bolso do mesmo empreendedor, né? Então isso aí que você acabou de falar sobre a Smart Fit. Para quem aprofundar um pouco mais no estudo da Smart Fit, ela vai ver que hoje a adesão para a aderência de seus alunos é só de 3,6%. Que vão, de fato, né? Pessoas que pagam e realmente consomem. Mas como é que ela ganha tanto dinheiro? Porque se você pesquisar um pouquinho no Google o ecossistema da Smart Fit, ela tem várias empresas que vendem vários produtos e vários serviços. Né? E tudo que você falou, Daniel, é bem importante o seguinte. Tem o Bullseye Framework, né? Que a gente tem uma metodologia ali que a gente analisa sobre canais de tração, da onde que eu posso trazer os clientes. Publicidade ainda dá certo, né? Eu tenho drogaria no interior de Goiás. Sim. Então lá eu boto aqueles balão assim, aqueles palhaços assim, sabe? Que fica balançando o braço na porta ali da avenida. Isso chama mais atenção de gente chegando na drogaria. Total. Ou seja, praça, preço, produto e promoção, o mais clássico é o que mais funciona para drogaria no interior. Por isso que eu não descartei essa hipótese. É uma hipótese, pode funcionar. Sim. O digital é só uma alternativa. Daí eu pego o panfleto e pego um calendáriozinho, um imã de geladeira, e vou colocando na caixinha de correio de todo mundo da cidade. Só que esse panfleto fala assim, ó, agora você pode pedir o seu remédio pelo WhatsApp. Legal. Aponte aqui o celular para um QR Code. A pessoa aponta, ela cai no WhatsApp e ela consegue pedir o remédio dela dali. Ou seja, hoje eu faço 30% de entrega. Então, minha receita é em 30% de entrega. Não é mais a pessoa ir até a loja. Mas tu já rodou campanha de WhatsApp nessa região? Sim. Aí também vem os próximos passos. Instagram, a gente faz muito bem. A gente faz eventos para ter vacinação. Então, eventos ali no lugar mesmo. A gente faz... Até o LinkedIn eu já testei. Caramba. Bom, o LinkedIn não tem nada a ver com isso aí. Pois é, mas a gente vai testando tudo. A gente tem que ter várias avenidas de testes para entender o que você gosta de falar muito, que é o retorno sobre o capital investido. Então, o que é melhor? Eu colocar meu dinheiro num CDB ali, olhando a CDI como está hoje, ou colocar na empresa? E em qual canal que eu vou colocar? Daí a gente entra numa questão que é o marketing de performance. E eu vejo que você tem essa mentalidade hoje, e é tão claro isso para você, porque você gosta de analisar indicador, número. E eu vejo que empresário ele não tem tanto saco para sentar para ver relatório. Pois é. Ele é o cara de sair quebrando a parede com a cabeça e alguém depois vai consertando. Agora, o que você tem aí de opinião sobre ter a disciplina de diariamente ou semanalmente parar para analisar relatório, indicadores e tomar decisão baseado nisso? Cara, tem várias coisas legais que tu falou aí, só antecipando o lance ali, voltando ao lance da Smart Fit, só para mim não perder. No meu livro, na atualização, não sei se tu vai lembrar, na primeira edição que tu leu, eu falava de 4 pilares, que era tráfego, engajamento, conversão e retenção. Nesse livro novo, na atualização, que eu ampliei, eu editei isso aqui e tirei o tráfego e a conversão.
Eu mudei tráfego para aquisição, ficou o engajamento, e a conversão eu mudei para monetização e mantive a retenção. Eu até fiz um loop infinito. Tu adquire clientes, então a Smart Fit vai lá, adquire um monte de cliente, eles se engajam, e aí ela começa a fazer ações de monetização dessa base, né, que é vender novos produtos para os mesmos clientes. Então, um exemplo muito clássico, por que eu fiz essa atualização? Pela minha experiência com banco. Até a primeira edição eu não tinha atuado com banco como cliente. A gente começou a trabalhar com muitos bancos, Cicobi, Sicredi, XP. E pensa que o banco é bem diferente da nossa realidade, né? Não sei quanto já teve contato com esse mercado, porque na farmácia, na educação, tu faz uma campanha e o cara paga, o cara compra um produto. No banco, tu faz uma campanha, o cara abre uma conta e não gasta nada. Porque tu vai demorar um tempão para ter transação. Então, o banco depende do pilar de retenção e monetização, que é o meu trabalho na XP, lá na V4, com a V4, e o time que a gente atua lá, era zero adquirir clientes. Era 100% monetização. Qual produto eu apresento para quem, aonde e como? Porque ele já tem 5 milhões de clientes na base. Então, o Nubank, por que o Nubank é tão foda e está numa fração do que ele vai ser um dia? Porque ele tem 100 milhões de clientes adquiridos e engajados. A rentabilidade dele vai ser muito maior do que é. O Nubank vai passar o Itaú sem nenhuma sombra de dúvida, porque ele está lá só sentado olhando. Qual é o produto que eu vou fazer agora para vender para essa base? Esses dias eu acessei meu app do Nubank, tem aba de shopping já, né, de concorrer de marketplace para te comprar produto, porque ele tem um ambiente que ele pode monetizar uma base de 100 milhões de clientes. Então, pega o iFood vai competir com o Mercado Livre, porque ele já dominou a categoria, né, já está dominando o mercado, já está dominando farmácia. Ele está a um passo de colocar um tênis, de colocar um relógio, de colocar tudo que o Mercado Livre também tem, porque ele já tem o cliente engajado ali naquela base, então ele fica pensando em monetizar, e aí a rentabilidade é absurda, porque tu já pagou para adquirir aquele cliente. E aí, para conectar com esse ponto que tu falou, eu acho que o problema da matemática dos indicadores é o problema do professor. O problema e a oportunidade. Talvez o professor que a gente teve, o ângulo que ele tentou nos ensinar, foi o ângulo da pessoa tentando me ensinar a casar antes do Gilberto. Uhum. Então, a pessoa teve um contato com indicadores, contabilidade e matemática semelhante, não sei se tu me entende, ao contato que eu tive com o tópico casamento antes de falar contigo. Uhum. Então, o cara me fizeram parecer que não valia a pena, que era chato, que não era legal. Uhum. Eu acho que a maior parte dos brasileiros, a gente teve um contato com a contabilidade, com a matemática, que parece chato, mas não é tão chato assim, não. Só que o ângulo que te mostraram, porque eu nunca fui um cara de exatas na escola. Uhum. Tanto que eu fui estudar marketing porque eu não era um cara de exatas. Eu queria fazer comunicação, né? Eu queria fazer publicidade, design, sempre fui um cara visual. Não era um cara de números, não era bom em nada disso. Você não tinha esse olhar de indicadores ainda? Não. E aí eu falava, cara, muito complexo, meu Deus. E aí eu fui ver, cara, a contabilidade nada mais é do que somar e diminuir. Se tu quiser ficar muito sofisticado, tu divide e subtrai, tá ligado? Não é algo... Multiplica, no caso. Não é algo mega complexo. Só que às vezes o cara olha assim, tá aqui o EBITDA e o ROIC. E tu, cara, já não sei do que tu tá falando, sabe? Mas volta um pouco aqui, cara. O que é indicador? Indicador é... O negócio nada mais é do que comprar imóvel. Todo mundo sabe comprar um imóvel. Se eu chegar aqui e falar, esse andar, 33º andar em Alphaville, Gilberto quer vender por 100 mil reais, alguém quer comprar? Todo mundo já sacou, quero comprar, pô. Todo mundo já sabe. 100 mil reais, 33º andar em Alphaville, de um escritório gigantesco. Tu nem precisa fazer muita conta, tu já sacou. Tu não manja nada de finanças avançado. Porque tu sabe, se eu pagar 100, com certeza esse negócio vale mais de 1 milhão, mais de 2, mais de 3. Pô, tu faria um empréstimo, então, para pagar 100 mil agora pro Gilberto por esse andar? Cara, faria. Com quanto de juros? 100%, porque é muito barato. Ele está vendendo a uma fração do que vale. Então, a administração, indicadores, é a gente caçar essa oportunidade. Só que aí a prática vai ficando um pouco mais difícil de tu achar os meios de produção que vão imprimir esse retorno sobre o capital investido. Então, quando a gente vai lá falar de mídia digital, de tráfego, ou quando o cara vai lá e investe 500 milhões de dólares no Nubank dando prejuízo... O que ele está vendo? Cara, quantos clientes tem? Pô, tem 100 milhões de clientes. Putz, tu já vende crédito consignado? Não. Tu já tem aba de shopping? Não. Tu já vende... Como é que tá a carteira de crédito? Pô, pequena. Mas os caras estão entrando no app todo dia, tão. Pô, então se eu vender crédito consignado, se eu vender shopping, se eu fizer uma frente marketplace com essa base que acessa todo dia teu app, quanto que isso aqui vai dar de receita e margem? Uma projeção infinita. Cara, 500 milhões, mesmo dando prejuízo, é nada. Dado tudo que o cara consegue destravar com o que ele conseguiu construir. É a mesma coisa que tu estivesse vendendo esse andar por 100 mil reais. Na cabeça do Warren Buffett, que botou 500 milhões de dólares no Nubank na época que dava prejuízo. Uhum.
Então, a gente tá sempre catando isso. É sempre somar, dividir, não é algo muito complicado. Sim. E aí tu vê, cara, putz, eu aprendi a ler a Matrix, sabe, do negócio. E aí tu fica mais empolgado. E tu sai do aspecto do detalhezinho da operação do negócio, tu vai vendo que isso aqui é mais legal, né? Sabe o que é o problema? Eu acho que é porque a gente tem esse contato com matemática financeira com o contador. E contador, Não ou é um bom ele não professor na fala maior parte. direito, ou ele é prolixo, sabe? Então ele não sabe falar assim, ó, primeiro vem receita, depois tem custos variáveis, despesas variáveis, tem custos fixos, aí tem aqui a margem de contribuição. Ele não é didático. Só que depois que você aprende com algum professor ou com alguém a forma didática, não tem como mais você tomar decisão sem ser baseado em indicador. Porque quando você toma decisão baseada só no feeling, a intuição ela é 50%. Platão dizia que tem 4 etapas do funil de consciência. É icases, pistes, dianoia e noesis. Noesis é a iluminação. É quando você tem uma intuição apurada. Só que eu nunca vi ninguém sem repertório com intuição. Sim. Então, você tem que ter estrada para você ter intuição. Então, 50% é intuição, os outros 50%, para ser justo com as pessoas e com as empresas, você tem que ser um cara baseado em dados. Porque quando você não toma uma decisão baseada em dados, você vai ser injusto com alguém. Ou com uma ou com várias empresas que você tem, ou com alguma pessoa que vai ser injustiçada. Então, ter uma rotina baseada em análise de indicadores é importante. Agora, qual indicador? Essa é a questão. Então, eu como dono de escola, o que eu preciso avaliar todos os dias? Eu quero saber meu número de matrículas e minha retenção. Né? O churn ali, tem taxa de abandono, quero saber minha retenção. Só que matrícula e retenção é o que traz para mim dinheiro. Só que depois eu tenho que pensar, tá, mas quais são os indicadores que vão me gerar matrícula? Na minha escola, o pai tem que visitar a escola, conhecer, a gente chama de entrevista. Então eu preciso ter entrevistas, que é visitas na escola. Tá, mas para ter visitas na escola, eu preciso de quê? Eu preciso que esse pai conheça a escola de alguma forma. Sim. Então ele vai conhecer como? A maioria das vezes indicação. Então, se ele está conhecendo por indicação, eu vou trabalhar melhor um programa de indicação na minha escola, porque eu não tenho um programa de indicação. Então, peraí, deixa eu começar a pegar aqui um pai. O pai não é influenciador, mas ele é influente. Então, eu vou contratar influenciadores para aumentar o alcance da minha marca. Legal, mas você pode contratar influentes. Influentes, às vezes, é uma parceria que você faz com outra empresa. São clientes que você tem que pode divulgar dentro de uma bolinha de WhatsApp ali que ele tem. Sim. Então, o que a gente faz? A gente analisa um indicador primário, que é o indicador que você quer ver, que é receita, que é venda, que é dinheiro no bolso. Agora, quais são os indicadores secundários que são o caminho para gerar aquela receita que você quer? Se ele aprendeu falta a arquitetura da receita, né? Se ele aprendeu isso, acabou. Me dá aqui um indicador primário que você quer, que é venda. Agora me dá 2 indicadores que constroem esse indicador primário. Sim. Se você analisar só esses 3 indicadores todos os dias, sua vida muda. Só que aí você vai ficar viciado em abrir esses indicadores. Não, peraí, esse aqui eu quero saber um pouco mais. Granular. Aí você vai vendo todos os dias, né? Sim. Sobre isso aí. Tem um problema do contador também, que o contador também, eu acho que ele é formado para passar em prova. Então, ele é muito apegado ao conceito legal, né? Porque o contador, ele está ali para te legalmente ser auditado e tudo mais. Então, o mundo quer interpretar o teu negócio de um jeito padronizado. E eu sou muito crítico também a isso, porque eu sempre falo para o meu time financeiro, cara, eu não quero passar uma prova de contabilidade, então eu não quero ver necessariamente como o governo determinou que tu tem que fazer esse trabalho, mas é para uma outra finalidade. Eu quero uma visão mais simples, mais objetiva. Por exemplo, eu nunca gosto de gerir o negócio por competência, é uma briga que eu tenho com o meu CFO toda hora. Né? Que eu sempre, ao invés de olhar para DRE, eu olho muito para DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Porque mesmo que eu estiver bem no DRE, ou seja, eu vendi R$1.000 para o Gilberto agora, então vai aparecer, o Denner vendeu R$1.000 em janeiro para o Gilberto, custou X servir ele, então me deu R$500 de lucro. Mas ele vai pagar em 10 vezes. Então, na prática, no caixa bateu R$100. Mas vou quebrar igual, tá ligado? Então, eu nunca olho muito para DRE e olho muito para DFC. Olho em paralelo e tudo mais. O ponto que eu falo é, cara, traz uma formação gerencial, sabe? Isso que o Denner falou é uma das coisas mais importantes que você, como empresário, pode estudar e aprender. Demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Isso é muito importante. Você falou isso solto aí, mas é porque tem muita gente que não sabe. Então, DRE é uma coisa, você vai ali montar seu balanço patrimonial, patrimônio líquido. Agora, o seu demonstrativo de fluxo de caixa, porque eu vejo que a maioria das empresas quebram. Sim. Elas quebram porque elas não calculam muito bem aquilo que você falou da matemática básica. Quanto que entra e quanto que sai. Isso. Então, se você tem seu demonstrativo de fluxo de caixa muito bem organizado,
sem ser por regime de competência, que precisa ter aqueles 30 dias sempre, você vai ter uma previsibilidade financeira muito maior. Então, monta seu DFC. Gilberto, não sei como montar. Pede para o seu contador montar, pede para alguém do seu financeiro montar. E dica, aprenda sobre isso aí. Não para você montar, mas para você saber olhar para o número e tomar a decisão mais inteligente para o seu negócio. E aí tem um outro lance que é interessante, vamos dizer que eu vendi R$1.000. Tem dois tipos de empreendedores, eu acho que é o cara que olha só para DRE e o cara que olha só para DFC. Então, o que é o cara que só olha para DFC? Pô, mas vai pingar só R$100 esse mês. Então, eu não vou aumentar minha mídia, porque só entrou R$100 esse mês. Cara, mas o custo de adquirir o Gilberto como cliente é R$200. E ele vai deixar R$1.000 de margem, vamos dizer. Então, pô, a máquina de imprimir dinheiro, cada R$200 que eu gasto, ele deixa R$800 de margem. Só que eu tenho um problema de fluxo de caixa negativo, porque eu fico 2 meses só para buscar o dinheiro que custou te trazer como cliente. Então, o que você deveria fazer? Fazer uma dívida. Essa é uma dívida bacana. Pô, tu tem um modelo de receita previsível que tu consegue botar e voltar X clientes com essa equação, só que tu tem um problema de fluxo de caixa. Só que se tu não captar esses clientes agora, tu pode ter o custo de oportunidade, porque não necessariamente o mercado vai estar favorável ao teu modelo, à tua oferta. Tem um time ali para te acertar, né? Então, por isso que as empresas tomam um crédito, por exemplo, eventualmente, em N casos, que eu acho que é um outro mito na cabeça do empresário, que é o cara que paga à vista. Cara, nenhum empresário sofisticado paga nada à vista. Pode ver, as empresas têm uma dívida gigantesca. E nem com o dinheiro dele, às vezes. Porque, pô, se eu posso trabalhar com o dinheiro do outro sem juros, exemplo clássico do nosso universo, linha de crédito e veículo de mídia, o Facebook e o Google te dão 60 dias para pagar. Tu pagar à vista é cagada, porque tá te dando a custo zero, ele não te cobra juros por isso. Então tu pode ficar com crédito, né? Gastar R$1 milhão hoje e vai pagar daqui 30 dias, vai vir o boleto, o vencimento. Gasta hoje, fica 30 dias gastando, aí ele fecha a conta e manda o boleto para 30 dias. Então se eu captei o cliente no primeiro dia com esse crédito do Facebook e o cliente me pagou, talvez eu consiga crescer e breakivar, né, essa operação deste cliente, sem necessariamente desembolsar nenhum capital do meu bolso como acionista ou de capital de terceiros ou de dívida, porque ele me financia de graça. Então, esse jogo de aprender a trabalhar com custo de capital de terceiros, cara, esse é um baita hack também, que a galera olha muito pouco para o nosso empresário menos sofisticado, né? O empresário sofisticado no Brasil, Jorge Paulo Lemann, é o cara da dívida, né? Levantou $50 bilhões de dívida para comprar a Budweiser lá atrás, que até o Jim Collins falou para ele não fazer, ele fez. Só não foi ele que deu a dica do Bud Light, né? Não. Bud Light, ele não foi ele, não. Ele não é o marqueteiro, né? Foi outra pessoa ali. Mas eles viraram o jogo agora, recentemente. Mas muito bacana isso aí que você está falando, que a visão que eu tenho de LTV sobre CAC, e LTV não é só o dinheiro que o seu cliente traz ao longo do tempo, tem a margem de contribuição envolvida, uma série de coisas, mas esse cálculo financeiro, ele te dá mais segurança para você investir no tráfego pago. Até porque você está pegando ali um dinheiro, você consegue uma linha de crédito hoje ali dentro da meta, você colocar um dinheiro primeiro e esse dinheiro vai voltar e você faz um cálculo financeiro e fala, cara, como compensa? Daí vem uma avenida de crescimento. Daí você vai sair ali de seus 30 mil por mês para 33 milhões por mês. Mas com investimento também ingente. Sim, é todo o resto da arquitetura, né? Esse é um assunto que eu queria falar. Hoje, como que você faz na sua empresa para desenvolver ela enquanto negócio? Você olha primeiro para o custo de capital ou você olha primeiro para o custo de desenvolvimento de uma pessoa? Então, o que você foca primeiro? Você foca em eu preciso ter mais dinheiro ou eu preciso ter mais gente boa? Eu acho que eu preciso ter mais gente boa. Porque o dinheiro não falta, essa é a graça do capitalismo. O dinheiro não falta. Hoje tu consegue pegar dinheiro, tem mais dinheiro disponível no mercado para alocar do que projetos produtivos que retornam acima do custo. Então, se tu encontrar projetos produtivos que retornam acima do custo do capital e da taxa mínima de atratividade do investidor, que parece mega complexo quando tu fala isso, mas cara, tu tem X reais no teu bolso, eu te peço esse dinheiro emprestado, tu me empresta? Tu vai pensar, porra, tá no CDI vendendo 16, 20% ao ano, se tu me pagar 30 eu te empresto. Pô, mas o Denner eu não confio muito, talvez esteja um risco, para valer a pena tem que ser 50% de retorno para compensar o risco de emprestar pro Denner, porque eu posso perder. Então todo mundo sabe mais ou menos esse negócio. O que eu estou falando cara, então existe dinheiro no mercado, que as pessoas estão procurando lugares para pôr, que rendam acima da taxa mínima de atratividade. O que é a taxa mínima de atratividade? É o investimento mais confortável possível, que é colocar na renda fixa, que vai lá dar 16% ao ano, 20% ao ano, a depender do caso.
Então, se tu trouxer um investimento com 30% ao ano de retorno, a depender do risco precisa ser mais, tu vai conseguir dinheiro. Então, tu precisa encontrar ativos produtivos para conseguir capturar esse dinheiro do mercado. Aí o teu retorno sobre o capital vai ser 100%, tu vai remunerar o acionista e vai ficar com um prêmio para você por administrar o capital de terceiros. Esse é o nosso trabalho como administrador para ter hypergrowth. Porque se tu não fizer isso, tu vai depender só do teu próprio capital, do capital do teu cliente. Tu vai ficar limitado no teu crescimento. Tu não vai conseguir ter hypergrowth sem usar capital de terceiros. Porque se tu tiver um retorno explosivo, sei lá, 300%, beleza, é 300. Do teu R$1, dos teus R$1.000, dos teus R$30.000, dos teus R$100.000, tu não vai fazer um negócio de centenas de milhões tão fácil assim. E aí tu tira o dinheiro e sustenta a tua vida, tu não consegue retornar mais dinheiro pro negócio, tu limita o crescimento, fica só enxugando gelo no crescimento. Então esse detalhe de, cara, eu estou sempre buscando ativos altamente produtivos e para mim usar o capital de terceiros é a paranoia de todo capitalista sofisticado. Sim. E aí quando você pensa em ativo, gente, vamos lá. Você comprou esse stage por quê? Por causa do Fernando, que eu queria trazer ele Tá. para administrar minha frente de... Vamos lá, tem vários elementos, né? Educação é um business interessante, rentável, e ele é um ativo estratégico no meu business como um todo. Isso. Porque aí é um lance que na minha cabeça, o meu jeito de fazer até então eu só faço um único negócio, diferente do que tu faz hoje. Eu tô numa tese de, cara, eu preciso criar um motor único, né? Então, todas as engrenagens estão alimentando um mesmo motor, que é um jeito de gerir uma trilha a ser construída. Então, eu só vou fazer coisas que vão fazer esse motor ficar mais rápido, mais veloz. Pô, educação, eu sou um business de professional service, eu presto serviços profissionais. Então, ter profissionais é a base. Eu já masterizei a questão da aquisição de clientes, só que, beleza, eu adquiro hoje 1.000 clientes por mês. 1.000 projetos, 1.000 empresas me contratam na V4. Pô, preciso de uma galera para tocar esses projetos, né? A gente brinca que tu toca o sino e tu comemora e tu, putz, agora tem que entregar o trabalho. Então eu preciso ter uma máquina de formar e recrutar gente. Beleza, eu tenho meus esforços para fazer isso. E aí a gente vê assim, cara, se a gente compra uma escola de marketing digital que já existe, que já tem base de aluno, que já tem uma marca independente, porque a mesma marca é ruim. Eu falar de educação dentro do perfil da V4, que eu falo para empresas que querem contratar serviço, fica meio esquizofrênica a comunicação. Então, pô, seria bom ter uma outra marca. A gente já fatura aqui, sei lá, 1, 2, 3 milhões com educação, 5 milhões com educação no ano, que é nada. Será que se a gente tivesse um gestor melhor, numa marca independente, todos esses fatores que eu falei, a gente não conseguia fazer um business talvez de 100 milhões de educação, que não é assim tudo, é uma fração do que a gente quer fazer no Professional Service, mas ele ainda vai ser uma engrenagem para sustentar meu Professional Service. Pô, depende de um administrador brabo. Não adianta eu comprar stage, eu não tenho tempo para tocar. Eu preciso de um cara muito foda. Pô, então eu tenho o Fernando. Será que vale a pena eu dar 40% do negócio pro cara sem ele aportar nada de dinheiro? Que eu dei 40% da stage mais 1% da V4 para ele. Cara, eu acho que esse cara consegue pegar minha linha que faz 5 milhões e faz 5 milhões na melhor hipótese, na média faz 2, 3, e fazer 150 milhões em 5, 6 anos. Então eu vou ter 60% de 100, 150 milhões do que ter 100% hoje uma business unit, de uma unidade de negócio que faz 5, 3. Além de formar uma base gigantesca de aluno. A minha visão dessa aquisição foi assim, cara, o Denner entendeu que o gargalo de crescimento dele da V4 é gente. Esse é o fator 1. Porque para entregar serviços de marketing digital, não tem gente formando em faculdade o tempo inteiro de marketing digital. Fora que eu não controlo a narrativa do Sobral formando gestor de tráfego, ele tem os interesses dele. Sim, então ele não vai formar como eu quero que forme, entendeu? Sim. Eu falei, então quer dizer que o racional dele foi comprar a stage, porque eu estou comprando aqui também uma mão de obra qualificada, que é um gargalo para o meu negócio principal, que é a V4. Isso. Daí chega numa tese que eu sempre prego, que é uma empresa que quer escalar, precisa virar uma escola. Toda empresa que escala vira uma escola. Também, né? Toda empresa que escala precisa virar uma escola. Então, quando a gente pensa em Ambev do tamanho que é, quando a gente pensa na V4 do tamanho que é, ainda vai se tornar, mas ela tem um funil de gente. É gente entrando o tempo inteiro, passando por qualificação o tempo inteiro, entregando lá na ponta cada vez mais gente para atender o meu cliente. Isso. Então, isso serve para qualquer dono de negócio. Você não vai achar as pessoas mais incríveis para crescer a sua empresa. O que você precisa é encontrar seu bando de loucos, que são essas pessoas altamente incríveis, que são autônomas, que você não tem que mandar ela fazer, ela vai lá e faz, ela traz ideia nova para a empresa o tempo inteiro, ela faz processo, ela faz tudo. Mas você vai sair de uma zona onde você não encontra mais elas e você precisa formar. E o que é formar? É processo. Então eu preciso de processos incríveis
e pessoas médias, porque pessoas médias se tornam extremamente qualificadas e boas através de bons processos. E o que é o bom processo? Eu não falo só do processo do dia a dia da empresa, é um processo de formação. Assim como tem o júnior e o pleno numa empresa, qual que é a diferença? É só a experiência? Não, é o nível de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento individual que você conseguiu colocar na cabeça dele. Então, fundamental, para você escalar, você precisa criar um programa de desenvolvimento de pessoas. E às vezes você vai ter que comprar uma escola, assim como o Denner comprou. Né? E eu vejo que ela tem ainda uns benefícios colaterais bem interessantes, que é a questão, a gente chama de controle de narrativa. Então, toda empresa ela está ao redor de um território na sociedade, né? De um território no sentido de tema, da conversa da sociedade. Então, a V4 rodeia o território, o tema, a conversa na sociedade de marketing e business. Se eu não detenho o controle da narrativa, eu sou só um coadjuvante na construção da história, eu tenho menos controle sobre o que se fala, eu preciso reagir. Eu não crio o movimento, eu reajo aos movimentos que os outros criam. Então, tudo isso que tu falou é 100%, e ainda tem o plus de, cara, às vezes o cara forma na stage, ele vai trabalhar no meu cliente. Aí ele fala, meu, V4 é top, LTV, CAC, é assim que funciona, não é tão simples, tem essas complicações. Se ele tivesse formado na SPM e me contratado, ele já ia ver diferente, totalmente diferente, porque ele é ensinado completamente diferente, porque a narrativa foi construída pela ESPM. Eu teria que reagir ao que a SPM fala, não, veja bem, não é bem assim, o cliente é difícil, o cliente não entende, que é o que o meu concorrente faz. Eu falo, cara, eu vou ajudar o cara a entender antes dele me contratar, e aí vai ser muito mais simples a gente trabalhar juntos no futuro. Então, esse projeto, que é as conversas que você circula, é muito importante. Pô, sei lá, tu tem um business de farmácia, o que se fala sobre o assunto, vou pegar o que eu conheço, lá da CIMED, por exemplo. Pô, a CIMED vai lançar lá o Ozempic dela. O que se fala sobre o tema é importante pro cara, porque ou ele vai reagir, ou ele vai dizer, não, é assim, é assado. Hoje eles têm um poder de controlar a narrativa sobre o tema gigante. Que se eles não estivessem só reagindo, o controle deles sobre tudo seria muito menor. O que eles fizeram com o lance do protetor labial lá, né? Que eles transformaram o business de protetor labial lá do Carmédia de 100, 300 milhões de reais de receita. Uhum. Porque eles conseguiram controlar essa narrativa sobre o que as pessoas interpretam sobre aquele negócio. Criou um caso de consumo na cabeça do cara que ele não tinha. Então... Falando sobre o Ozempic, se você está a fim de emagrecer, mas com um preço mais acessível e que é algo mais natural, você vai buscar o Forte Magre na farmácia mais próxima de você. Esse é o teu? Nossa marca é Forte Life, que é a nossa indústria. Você vai buscar o Forte Magre, tá bom? Que é o famoso Ozempic natural, que o pessoal chama de berberina. Top demais. Ou vai pra academia também, mas tudo bem. Vamos falar disso. São as armas da super saúde. Alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Se você tiver isso aqui, você vai ter um corpo forte, uma mente forte. Legal. Aí você associa isso à suplementação, você consegue ter um growth. Uma rampa de crescimento maior. Tá? Da hora. Vamos lá, Denner, para a gente finalizar aqui nosso podcast, que se deixar nós dois juntos aqui, a gente fala 3 dias seguidos, né? Sim. Tem um assunto que o pessoal sempre pergunta muito. Quais são as tendências de marketing para o próximo ano, né? Uhum. Daí a gente, há 4 anos consecutivos, fala a mesma coisa para o pessoal fazer. O pessoal não faz de jeito nenhum, então sempre vai virar uma tendência, né? Sim. Mas olhando para esse ano, o jeito que você está vendo o mercado, o jeito que você está vendo o dólar, o jeito que você está vendo as empresas em geral, o que você entende aí de novo que existe, que as pessoas podem começar a fazer e que ainda não está sendo se falado de forma massiva? Cara, tem várias coisas assim, de pensar um que seja bem aplicável. Tem um que eu acho que ele é muito top, mais complexo, mas não posso deixar de falar, que é CRM. Então, as empresas, elas investem pouco porque é chato, custoso, às vezes difícil de prever, mas vocês vão entender aqui. Adquirir um cliente, comunicar com o cliente, tu está coadjuvante no veículo de mídia de terceiros, né? Que eu preciso pagar para o Facebook, pagar para o Google, pagar para fazer o e-mail e tudo mais. Tem como você criar suas próprias mídias, né? Que a gente poderia concatenar no tema CRM, né? Que é a gestão de relacionamento com o seu cliente. Então, isso vai virar softwares de marketing cloud, de disparo de e-mail, disparo de WhatsApp, de réguas de onde seu vendedor vai organizar a conversa, os pontos de contato. Não é um sistema único, é uma série de sistemas, práticas, processos ao redor do tema gestão de relacionamento com o cliente, tá? Que tecnicamente a galera chama de CRM.
Um dos nossos mentores, ele fala que mídia é uma festa com gente bonita e bebida liberada, e CRM é uma mistura de academia com biblioteca. As pessoas gostam muito da mídia, mas não gostam da academia e biblioteca, é muito chato, não gostam do CRM. Mas o que vai te levar para uma vida melhor e longeva é o CRM, vai te levar para um negócio longevo e rentável é o CRM. Então, isso vai te permitir ter várias chances de rentabilizar o mesmo cliente. Por que eu acho que isso é uma tendência mais do que antes? Porque a mídia está ficando muito mais cara, vai ficar muito mais cara. Uma galera está ouvindo esse podcast, uma galera sabe do valor dos veículos de mídia. O Trump lá com um monte de cara de mídia digital do lado dele, sabe o valor que está dando para o TikTok. Então todo mundo já sabe, todo mundo tá ligado nisso. Sim. Então para você conseguir ser competitivo, você precisa ser capaz de extrair mais do mesmo cliente, que é através do CRM. Sim, ó, só dando uma abordagem nisso que você falou, no nosso dia a dia. Eu gasto um dinheiro em mídia para adquirir cliente para farmácia. Tá. Eu vi isso em Instagram também. Então eu tenho ali meu custo de CAC, que eu sempre vou avaliar. Só que depois que o cara chega na minha farmácia, qualquer coisa que eu preciso ver, ele vai trazer para mim uma receitinha. Uhum. Essa receita tem 3 produtos. Eu tenho que ter um preço bom e eu não posso ter ruptura, que é faltar um desses produtos. Daí um dos produtos que ele compra é uma melatonina, que é gotinha. Uhum. Eu sei que vai durar 30 dias para ele, a não ser que ele é um cara muito viciado e toma tudo de uma vez. Tá. Vai durar 30 dias. Todo mundo que compra na minha farmácia, eu peço para entrar no aplicativo. Eu até falo assim, entra lá que está até mais barato no aplicativo, aí a pessoa entra no aplicativo. Niki, fala Niki. Niki, ela entra no aplicativo e compra lá a melatonina, eu sei que aquilo vai durar 30 dias, né? Então o que eu faço? No 27º dia, eu já estou mandando um push para ela. Eu estou mandando uma mensagenzinha para ela, falo assim, e aí Roberto, tudo bem? Como é que está a sua melatonina? Está em dia? Porque eu já sei que está no prazo de acabar. Aí tu criou uma mídia proprietária, o custo do push é marginal. Exato. Então, mídia proprietária do app, e eu estou ali com o meu CRM, porque eu vou analisar isso aonde? Numa caderneta. Então, estou com o meu CRM ali à vista, então isso aí já fica automatizado. Gente, CRM é o trem mais lindo do mundo. Muito é top. Gostoso, faz bem, te deixa rico. Não é chato, tá? Não é chato. Te deixa muito rico. Então, se você quiser dormir num travesseiro cheio de dinheiro, você vai ter um CRM na sua empresa. Qual CRM? O seu gestor comercial que você mais se der bem. Então, depois que você tiver um bom CRM, depois você pode trocar. Mas eu consigo avaliar isso e vender de novo a melatonina para ele porque eu estou com essa regra de relacionamento e analisando quando que ele comprou. Sim. Agora, se eu não mando isso, ele pode até voltar no 30º dia para comprar de novo a melatonina. Mas no 31º dia ele não voltou. No 32º ele não voltou, esse cara já foi para um concorrente. Uhum. Eu já perdi ele. Então, aquele dinheiro que eu gastei para tê-lo, eu agora acho que vou ter que gastar de novo para reconquistá-lo. Então, o que eu preciso fazer? Do meu CRM para eu ter uma comunicação para os meus clientes, para eu conseguir reter eles lá dentro. Então, retenção é crescimento. Exato. CRM vai te ajudar nisso. Mas é bem simples para você entender. É exatamente isso que você faz. É não ficar enchendo de água um balde furado. Uhum. Ter essa regra de comunicação vai manter a receita no seu negócio. O que mais além de CRM aí? E o que eu ia falar é que tu falou assim, eventualmente tu pode mudar de CRM. Tem um outro elemento nesse universo que é legal a galera se atentar, que a gente chama de CDP, que é Customer Data Platform. Então, plataforma de dados do cliente. Pensa que tu tem um caderno onde tu anota o nome e o telefone do cliente. Todo mundo sabe fazer isso. Isso chama CDP, é um centro de cadastro dos teus clientes. Tu pode fazer no caderno, que não é tão escalável, conectável e tecnológico, tu pode fazer no Excel, né? Tu vai botar lá o nome, ou tu vai fazer no banco de dados. Isso vai te permitindo fazer algo mais ágil e conectar com outras coisas. Esse é um ativo importante tu construir, se atentar, de uma tendência legal, porque isso vai permitir que você mude de Sales Cloud, de disparador de WhatsApp, de app, com mais facilidade. A maior parte das pessoas que contratam um sistema de CRM, ele terceiriza todo o banco de dados, o caderno, o Excel, para o sistema. Então, a hora que ele quiser transacionar, vai ser muito mais difícil dele conseguir fazer essa transição, porque esse sistema está dentro desse outro sistema, não está independente. O ideal é tu construir um sistema independente que você conecta com um disparador de e-mail, porque isso que eu falo que esse é o universo do CRM, ele é ao redor dos dados do cliente. Né? Então, o Sales Cloud, que é o CRM mais popular, que é aquele pipe de vendas, ele é um dos agentes da tua estratégia de CRM, de gestão de relacionamento com o cliente. O que tu usa para disparar o push é outro. O que tu usa pode ser o mesmo provedor pode fornecer esse serviço, às vezes não. Eu, por exemplo, usava de Market Cloud a Insider e de Sales Cloud a Salesforce.
Hoje a gente usa o Sales Cloud da Salesforce e o Marketing Cloud da Salesforce, mas não era obrigatório. Aí, cara, isso é muito louco. Aí quando for comprar mídia, aí tem um lance chamado, isso é outra tendência muito interessante que você usa aqui, chama as Conversions API, que é tu conectar esse Sales Cloud, esse CDP com o veículo de mídia. Então, ao invés de tu criar segmentações no Facebook, ou subir uma audiência manualmente e ele editar, tu conecta ele server-side, então o servidor do Facebook com o teu servidor, com o teu CDP, e ele manda os sinais em tempo real. Então, isso aqui reduz em 50% o teu CPM, porque ele consegue otimizar muito mais preciso, porque o CPM, o custo de mil impressões, não é só o leilão, mas a qualidade do teu anúncio perante aquela audiência, ele também baixa o teu preço, porque ele quer veicular o anúncio que é melhor para aquela audiência. Então, esse é um lance que a galera usa muito pouco no Brasil, que é o Conversions API, que é porque não tem o CDP mesmo e não consegue fazer nada. E sobe uma audiência aleatória e não tem um pouco de tendência de tráfego. E aí a última é, com AI, cara, a gente vai voltar para o começo do que eu fazia na V4. Eu atendia 3 clientes, 4 clientes sozinho. Eu fazia criativos, eu fazia mídia, eu fazia o processo de script de vendas, eu fazia tudo. Com o crescimento, eu fui fazendo a divisão do trabalho. Hoje eu tenho cara que só faz copy, cara que só faz design, cara que só faz mídia, cara que só faz dados. Só que a AI está acelerando tanto o trabalho de todo mundo que eu acho que vai restar uma única profissão, que volta ao cientista do marketing, ou que o mercado gosta de chamar, que é o CRO, no ponto de vista de revenue ou de conversion rate optimization, que é o cara que vai olhar para todo esse stack, todo esse teu universo de treco e coisa, e vai falar, cara, o nosso copy não tá legal, puta, AI, faz a copy. Cara, o nosso ad tá meio ruim, fazer hipóteses de ad, vou fazer uma conexão aqui com o Facebook, mas o Facebook é AI, o Facebook otimiza. Então, tipo assim, se tu usa um Conversion API, tu não tem que fazer mais nada em compra de mídia, ele vai segmentar sozinho. Ele vai ver qual é a audiência que está dando sinal de conversão, ou de MQL, ou de lead qualificado, e ele vai otimizar, tu não vai criar nenhuma segmentação. Falar, cara, quero vender para a gente que quer comprar. Só isso. Falar, ó, se nesses 2 bilhões, 3 bilhões de usuários, tem esses 1 milhão que podem te comprar, baseado em todos os sinais que tu me mandou do comportamento desse usuário. Então vai ficar muito mais generalista e escalável o trabalho do marqueteiro, porque a AI vai fazer tudo. Né? Eu tinha muita aversão a isso, né? Porque eu aprendi a fazer tráfego mesmo na unha. Eu falava assim, não, cara, orgulho, né? Não. É o luto? É. A negação. Não é possível. Isso aí, eu otimizo melhor que esse negócio, não sei o quê. Daí, quando eu vi o trem fazendo mesmo e vi os resultados, é bizarro. Eu falei, cara do céu, realmente isso aqui é uma disrupção. Eu brinco que eu converso com o ChatGPT diariamente. Hoje de manhã eu tava, cara, eu tenho uma proposta para comprar minha casa, comecei a conversar com ele, ó, minha casa, sinal, o cara quer dar X, eu tô com essa dúvida, ele, ó, baseado no dado Y, Z, eu acho que eu deveria vender a casa nesse valor. Sim. Você acredita que seja mais uma matéria que você tem que ensinar para os marqueteiros, o IA? Sem dúvida. A gente vai lançar a casa de AI e Martech na Stage. Legal. Porque, cara, essa conexão de Conversions API é a melhor coisa que o gestor de tráfego pode aprender agora. Entendeu? É essa coisa. Porque se ele entrar no cliente e implementar Conversions API, ele vai reduzir em 50% o CPM do cliente, 30% se o cliente não tem. E aí, beleza, mas daí o cliente vai ter outro BO. Por isso que eu nunca acreditei, eu sempre acreditei no cientista do marketing, não no gestor de tráfego, no designer, porque uma parte da equação não resolve a arquitetura da receita. Porque o cara vai comprar mídia bem pra caramba, mas o vendedor dele é uma merda, o CRM dele não funciona, ele não contrata mais vendedor, ele vai ficar falando, o cliente é ruim. Cara, uma parte da marketing, ele é um jantar, sabe? Uma alimentação, tu não come sal puro. Mas o sal é excelente com a carne na dose certa. Então não adianta tu ser o cara especializado em sal, ninguém vai querer comer sal, tu sabe? Porque o cara quer comer a comida manufaturada, preparada, quentinha. Então a empresa quer isso. Se tu for muito top em gado, cara, tu vai lá e corta o gado, deixa perfeita a picanha, ninguém quer comer a picanha sem ela ter ido para a churrasqueira na temperatura certa, no tempo certo, com o tempero certo, com a combinação certa, com a bebida certa. Então... Pô, mas tu não vai conseguir cortar o boi, fazer o sal. Sim, não vai, mas hoje o ecossistema faz toda essa parte especializada para você e você tem que ser o dosador. Você tem que ser o chefe. Isso é bem importante, cara. Isso aí que você falou é tudo. Ó, Martech é um assunto que todo mundo tem que olhar. Não tem como se tirar IA hoje disso. E tem Marvendas, que é um conceito que eu falo aqui, que basicamente você pega um CRO e precisa olhar para essas duas competências. Ele tem que ser bom de marketing, bom de vendas, juntar essas duas coisas. E a IA também vai te ajudar muito nessa parte, tanto do marketing que você falou, quanto na parte de vendas também, né? Então, a gente que trabalha com venda consultiva, que tem SDR, que tem que fazer ali uma
primeira conversa com a pessoa, a gente já vê hoje que a AI está ajudando a gente a ter uma forma mais inteligente de qualificar, de preparar esse lead para uma reunião. É isso. E na própria reunião, se eu gravo ali uma série de coisas, dou para ele uma boa inteligência baseada nas pessoas que converteram, eu dou recomendações para o meu vendedor cada vez mais ter uma reunião melhor. Como é que vocês estão fazendo isso lá na V4? Cara, a gente está investindo muito nesse negócio. Porque só um lance que eu acho que às vezes tem a preocupação da galera, que a galera sempre tem a preocupação, mas vai reduzir as oportunidades de trabalho. Que é sempre o que a galera pensa quando tem uma disrupção tecnológica, mas o que na prática acontece é que tu consegue fazer muito mais com o mesmo recurso, não com menos. Eu não quero ter menos pessoas na V4, eu quero fazer mais com as mesmas pessoas. Então, pro gestor de tráfego, até 2, 3 anos atrás, ele, putz, mas o cliente não faz o ad direito, putz, mas o script de venda é uma merda. Qual a solução? Cara, eu tenho que contratar um cara aqui para ajudar o cliente só em vendas, eu tenho que aprender vendas, mas já tráfego já é difícil. Olha que beleza, a AI está dando mais escala, agora você vai ser bom em tráfego, em design, em copy, em tudo, só você. Então você vai conseguir gerar muito mais resultado para ele, por consequência ele vai conseguir te pagar mais, porque ele gera muito mais resultado. Então isso é top. O que a gente está fazendo? A base para esses sistemas funcionarem melhor é dados, né? Então quem opera, quem vai conseguir dar as melhores respostas, construir as melhores copies, vai ser quem consegue coletar o máximo de dados diferentes, vamos dizer assim, únicos. Então a gente tem um projeto gigantesco de data provider, que a gente chama, que é ser um provedor de dados. Exemplo, a gente criou um sistema que ele entra em todas as calls que qualquer pessoa marca na agenda, porque lá a gente usa a stack do G Suite, que é o sistema de e-mail do Gmail. Então qualquer uma das 4 pessoas que estão no ecossistema da V4, elas usam o mesmo sistema de e-mail. Então se ela marca uma reunião e entra numa reunião via Meet, o nosso agente entra e grava e transcreve aquela reunião para um banco de dados. Qual que é o objetivo disso? É que a gente consiga amanhã eu chegar e perguntar. Estou aqui com o Gilberto, ele está no ramo de farmácia, eu pergunto para o meu agente. Cara, na média, como é que tá, o que está dando certo para a farmácia? Aí, baseado em milhares de horas de call com donos de farmácia, apresentando resultados, mais os dados estruturados, que é todos os conjuntos de anúncios conectados ao nosso banco de dados também estão conectados, do Google, do Facebook, dados de projeto. Playbook também que você colocou. Exato, que é os dos projetos. Dados estruturados e não estruturados são as conversas, grupos de WhatsApp conectados a esse mesmo banco, com todos os projetos de farmácia. Uma farmácia hoje deveria fazer isso, isso e aquilo, esperar um CPM X, um CPC Z, fazendo com que o meu account, que hoje tem que lembrar de toda essa história e ter todo esse conhecimento, um júnior consiga ter à sua disposição o conhecimento que ele demoraria 10 anos para ter. Mas a base é a coleta da informação. Então a gente está muito, e é muito complexo. Esse é um trabalho chato no sentido assim, é bem técnico mesmo, assim, é custoso, é complexo, tem LGPD no meio, mas o ativo que vai te diferenciar na competição no universo de AI é o que a gente já fala há muitos anos, é dados. Então quem tem dados únicos vai conseguir prover usos da informação de uma maneira única. Muito bom. Turma, isso aí não é uma tendência mais não, tá? Assim como o pessoal falava de tráfego, de marketing digital lá na época da pandemia, então quem não mergulhar nisso de fato, não vai ter novas avenidas de crescimento no seu negócio. E fiquem tranquilos, porque a IA também não está chegando para substituir trabalho. Ela está chegando para aumentar a produtividade das pessoas e fazer as pessoas cada vez mais entregar resultado para a empresa. Então, quando você tem um colaborador que entrega mais resultado, você contribui com mais resultado para ele também, né? Exato. Você paga melhor. Então, não fique com medo disso aí ser uma nova disrupção como a carroça e o carro. Né? Então, os cavalos, eles saíram completamente ali, né? Que não precisava mais. Foram fazer coisas melhores para a vida deles. Só que o cavalo hoje vale muito mais. Exato. Né? E outras coisas. Então, isso aí é tudo alocação de recurso, alocação de tempo. Denner, obrigado pelo seu tempo. Pô, privilégio. Parabéns agora que você é um papai. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre marketing, sobre vendas, sobre persuasão. Sobre o consumo de escolas. Sobre o consumo de escolas, sendo pai, porque muda completamente a cabeça, né? Total. Conta comigo para o que você precisar, sempre, tá bom? Em qualquer fase da sua vida. Claro. E para você que ficou aí com a gente até agora, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Vai lá na V4 Company, contrata o pessoal, porque o pessoal realmente é bom pra caramba. Esse cara que eu conheço, a essência, a alma dele. E se você não é cadastrado, se inscreve. Próxima semana, mais um episódio do Space Cash. A gente se vê. Um abraço. Valeu.